Continuando a nossa conversa sobre e-commerce, hoje o Rodrigo Sampaio está explicando diversas formas que existem para você, que é empresário, colocar o seu site no ar ou o seu site de vendas. Agora a gente vai entrar num assunto que na verdade, num site que todo mundo usa, mas de repente conhece muito pouco, que é o Google. Rodrigo, você oferece para os seus clientes várias facilidades para que, no caso do Google, onde é uma ferramenta que muitos usuários usam, você oferece ferramentas para que eles sejam mais facilmente achados, porque toda vez que você clica no Google, você abre 1000 páginas sobre determinado assunto e todo mundo sabe que, por uma questão de comodidade, o usuário da internet ele vai sempre nos primeiros. Então, existe um jeito da sua empresa ficar em primeiro lugar no Google? Bom, Flávia, o Google é hoje mundialmente renomado, tá, em relação aí à busca de informações na internet. Usando estatísticas mundiais, de cada 10 buscas feitas, 7 são feitas pelo Google. E no Brasil, essa quantidade aí sobe talvez para 9, quase 10, quase 100% das buscas, tá? Por que isso? O Google é um mecanismo que foi desenvolvido há quase 10 anos atrás, cujo objetivo é pesquisar dentre os milhares de sites existentes na internet, qual deles que possui aquela palavra-chave que você usou na busca. Ele pode disponibilizar esses sites tanto no link orgânico quanto no link patrocinado. Esse link orgânico ele funciona através de um critério próprio do Google, que possui mais de 110, 115 variáveis, onde ele próprio determina qual que é o site mais relevante para aquele conjunto de palavras que você procurou. Então, trocando em miúdos, o Google é hoje a grande vitrine virtual do mundo. Consequentemente, o sonho de cada empresa é possuir o seu próprio site divulgado na primeira página, na primeira posição do Google. Tá? Só que isso não necessariamente é possível. Como o Google possui critérios próprios, ele atribui um peso para cada um desses sites. E é onde que entra uma possibilidade alternativa e paga, que é basicamente o link patrocinado. Falando de link patrocinado do Google, a principal ferramenta, a principal e única ferramenta que eles disponibilizam hoje, mundialmente falando, é um conjunto de possibilidades e ferramentas chamada AdWords, que é um site específico onde a própria pessoa pode entrar e criar a campanha dela baseada nas palavras-chave que ela acha interessante divulgar o site dela. Basicamente, ela vai estar montando um anúncio, disponibilizando o endereço do site dela para aquelas palavras-chave que ela selecionar. Ela vai participar de um leilão de preço, onde ela vai estipular um custo por clique máximo que ela está disposto a pagar, e o próprio Google vai fazer o ranqueamento do anúncio dela, mediante a concorrência virtual que ela tiver naquele aspecto. Essa ferramenta do Google, o AdWords, ela oferece também a opção da pessoa escolher algumas palavras-chave negativas, que são aquelas palavras-chave que vão excluir as pessoas que eventualmente estarão clicando no anúncio dela e que não pertencem ao público-alvo em questão. Por exemplo, se a gente trabalhar com uma loja virtual onde é vendido suplemento alimentar, e uma pessoa eventualmente procurar no Google suplemento alimentar grátis ou de graça, gratuito, não é interessante que essa pessoa clique numa loja que está vendendo esse produto. Então, automaticamente, com as palavras-chave negativas, a gente pode excluir essas pessoas. Também existe uma ferramenta que a pessoa consegue determinar, através do IP da máquina, onde é feita a busca, qual que é a área geográfica que ela gostaria que o anúncio dela tivesse preferência de visibilidade. Lembra que eu falei anteriormente que a questão geográfica limita muito uma venda de e-commerce? Às vezes, não compensa para uma pessoa que trabalha com banheiro químico, como é o caso de um cliente meu, a Sunny Clean, e alugar banheiros químicos para 400, 500 quilômetros distantes de Ribeirão Preto. Então, ela pode limitar essa área para que só as pessoas que realmente interessem, que sejam potencialmente clientes da Sunny Clean, consigam clicar nos anúncios dela. Mesmo porque um cliente lá do extremo norte do Brasil seria muito mais caro para a empresa, é isso que você está dizendo?
Exatamente, é muito mais caro porque, eventualmente, essa pessoa não se tornaria cliente da SaniClean, porque os custos operacionais impossibilitam que essa venda ou locação de banheiros se realize. Agora, existe uma outra ferramenta do Google, que muita gente não sabe, é gratuita também, né, que eu queria que você explicasse para a gente, que é o Google Analytics. Ele é uma ferramenta muito especial, onde você consegue monitorar os acessos no seu site, você consegue monitorar uma série de coisas que vão te ajudar a melhorar o seu site. O Google Analytics é um dos exemplos que fez com que o Google se transformasse no Google, porque é uma ferramenta muito útil e gratuita. Tá? Basicamente, o web design do seu site tem que cadastrar dentro do HTML algum código pequenininho, onde ele está autorizando o Google a mensurar os acessos ao site através de mais de 200 tipos de relatórios diferentes. Tá? Dentre aqueles mais usados pelos meus clientes, a localização de onde a pessoa acessou o site, qual foi a palavra-chave de busca que ela usou, tanto no Yahoo quanto no próprio Google, se a pessoa usou o Mercado Livre para chegar até o site dela, algum site de comparação de preço, enfim. No caso do e-commerce, é interessante falar, Flávia, que existe uma ferramenta que basicamente é um funil, que ela consegue mensurar qual que é o comportamento dos usuários dentro do processo de venda de um site de e-commerce. Tá? E, Rodrigo, para finalizar o nosso programa, uma dúvida de todo internauta, que de repente é o que impede o comércio online de crescer mais ainda aqui no Brasil. Muita gente tem receio de comprar online. Então, como que você pode se garantir hoje em dia para não entrar num site que não é legal, não cair nos diversos contos que a gente já ouviu várias vezes de gente que comprou pela internet e acabou perdendo dinheiro? Flávia, infelizmente, a questão das pessoas que agem de má fé na internet existe, vai continuar existindo, mas a gente consegue trabalhar de uma forma preventiva, evitando que as pessoas façam as compras em sites errados e que, eventualmente, haja danos por causa disso. Tá? A gente pode trabalhar para ficar mais fácil para o pessoal conseguir entender em duas partes diferentes. A primeira delas é mostrar, resumidamente aqui, algumas técnicas para a pessoa conseguir identificar se aquele site que ela está navegando possui algumas qualificações e possui algumas preocupações, justamente para denotar que é uma empresa profissional e que passa segurança em relação às compras. Tá? Uma dica que eu sempre faço, que eu digo para os meus clientes, é se existe o CNPJ daquela empresa, geralmente no rodapé do site ou na parte específica institucional, que é a parte do Quem Somos. Tá? Outra dica também é que as pessoas acessem o chat online da loja virtual, conversem com os funcionários, perguntem como funciona a política de devolução, eventualmente pegar o telefone, ligar lá, confirmar se o endereço é realmente aquele. Tá? Em relação à loja, existe uma informação importante que a pessoa tem que estar acompanhando, que é justamente saber se o endereço da loja, ao longo da navegação dela, se mantém fiel. Por exemplo, se estiver fazendo uma compra na loja submarino.com, mesmo que eu passe no carrinho de compras, no cadastro, é necessário que o site continue mantendo a raiz da URL, que denota que não foi para um servidor estranho e que denota que realmente aquela tela pertence àquele site. Outra informação importante também é a presença do cadeado, que denota uma criptografia, que é um selo de autenticidade, que fica no rodapé do site, quando a pessoa está navegando e entra na página do cadastro, onde ela tem que preencher com os dados pessoais dela, telefone, celular, e-mail para contato. Tá? Então, a partir desse ponto, é necessário que haja esse selo e que, na pior das hipóteses, que a pessoa clique, abra e confira se aquele selo realmente contém as informações da empresa que autenticou.